tarde, pessoal. Observem que ocorreu um fenômeno anormal, digamos assim. Estou com as duas turmas de intelectos, que a gente falaria, se não me engano, intelecta, plural, né? Termina com A, intelecta. Só que uma das aulas é a aula 13 para o Intelectus 1 e a aula 11 para o Intelectus 2. Se eu começasse a dar a continuidade natural, ia ser chato para a galera do Intelectus 1, que já teria que repetir a datação volumétrica. Não seria legal e seria injusto com as duas turmas. Então pensei eu comigo, como ótica também é uma matéria que eu vou trabalhar nessas duas turmas, e nenhum dos intelectos viu isso, ótimo momento para eu introduzir ótica, certo? E assim nas próximas aulas a gente consegue dar continuidade normal, sem prejuízo para nenhuma das turmas. Mas eu passei uma questão extra de desafio para o Intelectus 1, que eu não comentei no Intelectus 2, e eu vou fazer a título de exemplo para o Intelectus 2 e a título de correção de exercício para o Intelectus 1. Dessas questõezinhas que relacionam escalas termométricas diferentes através de um gráfico, ao meu ver, essa foi a pior que já apareceu. Não essa aí, que essa aí é criação minha, mas uma nesse estilo. O cara pega duas escalas que não tem nada a ver com a vida, o nome de algumas pessoas, diz que o gráfico em relação às escalas é esse aí, e pergunta, 50 graus na escala Asdrubal são quantos graus na escala Jezebel? E menos 10 Jezebel são quantos graus Asdrubal? Como é que a gente resolve essa encrenca? Apesar de ser a mesma coisa das outras, dá uma agonia muito grande fazer essa questão. Olha por quê. Tem termômetro na escala Asdrubal, termômetro na escala Jezebel. 3 retinhas horizontais, uma para representar uma temperatura genérica em Asdrubal, outra em Jezebel. Cuidado, gente, o que esse ponto aqui está dizendo? Está dizendo que 30 graus Asdrubal corresponde a 0 Jezebel. Aceito? Enxerga essa pontilhada relacionando o 30 com o 0? Já esse outro ponto diz que 20 graus na temperatura Jezebel equivale a 0 Asdrubal. 20 graus Jezebel é 0 Asdrubal. Cara, por mais que isso seja agoniante, montar a tabela desse jeito é o que está escrito ali. Que culpa eu tenho? Então tem que ter fé nessa hora. Por mais que a tabela esteja esquisita, ela está honesta com o gráfico dado. Então vamos ver, fazendo TA menos 0, que representa esse tamanho, dividido por 30 menos 0, que representa o tamanho todo, é igual a TG menos 20 sobre 0 menos 20. Então ficou TA sobre 30 é igual a TG menos 20 sobre menos 20. O máximo que eu posso fazer é dividir por 10 ambos os lados. Achei a relação matemática entre a escala Asdrubal e a escala Jezebel. Se o cara quer saber 50 Asdrubal, eu boto 50 no TA. 50 terços, o menos 2 está dividindo, vai passar multiplicando, TG menos 20. Se tu quiser fazer com decimal, não tem problema, menos 100 dividido para 3, menos 33,333. E menos 20 passa para o outro lado, mais 20. Temperatura na escala Jezebel é menos 13,333 graus Jezebel. E a outra pergunta, menos 20 graus Jezebel para transformar na escala Asdrubal, tu pega a formuleta TA sobre 3 é igual, no lugar do TG vai o menos 10, menos 20 dividido por menos 2, TA igual, menos 30 dividido por menos 2 dá 15, e o 3 estava dividindo, passou multiplicando temperatura Asdrubal, 40 graus Asdrubal, 45 graus Asdrubal. Por que dá um desconforto danado fazer essa questão? Porque a maldita Jezebel fez uma escala termométrica que quando aumenta a temperatura dela diminui. Quanto mais positiva a temperatura na escala Jezebel, mais frio tá. E se a Jezebel é doente o suficiente para fazer essa escala, o que eu posso fazer? Ela gosta, ela acha que números positivos deveriam indicar o frio e negativos o calor.
ou vice-versa, o problema é dela. Então tu vê, o que deixa a questão desconfortável é o fato de quando uma escala cresce, a outra decresce. Isso fica explícito com esse gráfico decrescente. Nesses 10 anos de vestibular aí, eu só vi isso acontecer uma vez. E a primeira vez que eu fui corrigir, eu até acertei a questão, entendeu? Mas eu estava altamente desconfortável durante a resolução, porque tinha algo diferente acontecendo ali. Então eu diria que pior que essa relação aí entre duas escalas, aprendizagem gráfica, em termologia, dificilmente vai acontecer. Que sirva então de aquecimento. E aí a galerinha do Intelectus 2 que não ganhou, pode trocar os valores ali do jeito que achar melhor, ó. 50 e 60. E pode fazer de novo se quiser. E me pede na próxima aula que eu corrijo, ó. Menos aqui, quero ver. Menos 666 graus de Isabel, número diabólico, quero ver tu acertar essa! E agora eu vou dar uma pausinha, não fiquem magoados, nós vamos brincar de ótica, ou aliás, óptica, para alguns. Dizem os grandes de português aí que tem que ser óptica a pronúncia correta. Vamos que vamos!